Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eduardo Batista e nós estamos começando mais uma aula de arte, tá bom? Lembrando que na semana passada nós introduzimos um assunto com vários vídeos complementares, tá? Esses vídeos complementares estão disponíveis na atividade anterior. Hoje nós iremos fazer esse vídeo para mostrar algumas coisas a vocês, tá bom? Como nós vamos falar algo da semana passada e vamos iniciar com um novo assunto, tá bom? Dentro do assunto que é artes visuais, né? A gente está conhecendo algumas técnicas e materiais artísticos que são utilizados em vários tipos de artes visuais, tá bom? Então vamos lá para a tela do computador, certo? Vamos lá, muito bem. Então o que acontece? Aqui, se você observar bem, nós temos uma imagem que é, no caso, uma arte visual. Nós vamos ver mais à frente como elas são feitas, tá certo? Deixa eu só bloquear o som aqui. Pronto, agora dá certo. Não tem problema, né? Vamos lá. Então o que acontece? Nós temos aqui, aparecer aqui no cantinho embaixo, ó, aqui, ó. Bom, vamos lá. As artes visuais, eles podem utilizar vários tipos de técnicas e vários tipos de materiais, como por exemplo, isso aqui é o material de colagem, tá? É uma imagem que é tudo feito com colagem, nós vamos ver mais na frente. E no caso, o artista ele pode usar vários tipos de técnicas dentro do que ele quer fazer para ser empregado, né, no desenho ou na arte que ele vai fazer de várias formas, tá? No caso, entre os meios artísticos tradicionais, há três técnicas que se manifestam em espaço bidimensional. O que é um espaço bidimensional? Somente altura e comprimento. Entenda que se eu faço um desenho, o desenho ele pode ter a impressão de tridimensional como esse desenho, essa arte aqui tem. Mas nem todo desenho vai ter, tá certo? Essa questão tridimensional. Mas todos são feitos em bidimensional. No caso, geralmente uma folha, um quadro, ele tem o quê? Ele somente vai ter a altura, que é essa daqui, certo? E a largura ou comprimento, tá bom? E no caso vai ser esse daqui. Então, quando eu trabalho com um desenho, alguma coisa bidimensional, uma tela, um papel, uma parede, eu tô trabalhando em bidimensional, duas dimensões, né? Há três tipos, né? Que é o desenho, a gravura e a pintura. Tá? Esses três são os mais tradicionais, tá bom? Tá bom? Embora o resultado na forma de cada uma dessas artes visuais sejam bastante diferentes, né? Embora o desenho e a gravura sejam, no caso, similares, parecidos, a grande diferença, no caso, encontra na técnica envolvida. Cada um utiliza uma técnica diferente, tá? No caso, nós vamos ter vários tipos de desenhos com vários tipos de técnicas. E até mesmo desenhos que são empregados duas ou três técnicas. Uma técnica de desenho que é usado na pintura, ou uma técnica de gravura que é usada na pintura e assim vai, tá? Outros meios que no caso a gente pode ter na arte visual é a escultura e a arquitetura, né? Que aí são três dimensões, no caso são tridimensionais: altura, comprimento e largura ou profundidade. No caso ele vai ter a altura, o comprimento e aqui para trás vai ter, no caso, se você vê uma arte na rua, uma estátua, alguma coisa, ele vai ter três dimensões, tá? No caso de um desenho, uma pintura ou uma gravura, não, vai ter duas dimensões, tá bom? Mas vamos lá, vamos seguir. O que é um desenho? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente vai falar sobre o desenho agora. Eu vou passar bem por cima, que isso foi bem explicado nos vídeos complementares que eu passei para todos, tá? E também a questão que a gente vai focar mais no caso da gravura que nós vamos ver hoje também, né? Mas nada mais, o desenho nada mais é do que um processo pelo qual uma superfície é marcada e aplica-se sobre ela a pressão de uma ferramenta, no caso um lápis, um carvão, um nanquim, um grafite, um pastel, uma caneta, um pincel.
No caso, um desenho vai fazer isso. Aqui tem um exemplo de desenho, você tá vendo? Ó, foi desenhado com lápis vermelho, tá passando um lápis, no caso grafite, para fazer a demarcação. Mas no caso, um desenho ele é feito no papel, tá bom? O papel ele vai ser riscado com algum instrumento, uma ferramenta. Entender isso? Essa ferramenta, o lápis é uma ferramenta para quem faz o desenho, tá bom? E nós podemos manifestar o desenho em vários tipos, né? Nós temos, no caso, ferramentas, como por exemplo, um desenho que é feito, no caso, um lápis aquarela, né? Tem outros tipos de lápis, né? Por exemplo, nós podemos ter lápis umedecidos, lápis, no caso, que tem a cera oleosa, né? Ou um giz de cera, e tem várias formas, né? Isso aí foi bem explicado nos vídeos que eu mandei para vocês na última aula, tá bom? No caso, nós temos o desenho técnico industrial. Esse desenho técnico industrial, antigamente, ele era feito todo à mão. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, tá aqui, ó, era um desenho técnico que era feito à mão, realmente, com medidas, vários e vários instrumentos. Hoje isso consegue se fazer um desenho de uma peça para alguma máquina, ou que uma máquina irá fazer, você faz no computador. É bem mais fácil hoje no computador. Mas esse daqui é um desenho técnico feito à mão. Como é que eu sei disso? Pela letra. Essa letra não é uma letra de computador. É uma letra feita à mão. E você vê que a pessoa que faz, ela faz numa delicadeza, com as linhas tudo bonitinha, porque o desenho técnico ele tem que ter exatidão. Isso aqui que vocês estão vendo são as medidas, tá? Então tudo tem que ser dimensionado. Tem que ter uma dimensão. Tá? Essa é uma peça que provavelmente vai ser feita em uma máquina por alguma pessoa, né? No caso, com soldas. E tudo tem que ser milimetricamente, porque ele vai funcionar para alguma coisa, tá? Então, no caso, o desenho técnico ou o desenho industrial, ele tem que ser padronizado e é normatizado. Como assim? Tudo isso aqui tem uma norma que diz que você tem que ter uma escrita de tal forma, tem que ter um traço de tal forma, tal coisa serve para tal coisa, tá certo? Para não entrarmos como é que eu posso falar, em detalhes que para a gente não vai importar muito, né? A gente vai seguir em frente. Mas eles são inseridos para produção mesmo, na indústria. Por isso é um desenho técnico, ele é técnico ou industrial. Um desenho industrial é para a indústria fazer algum negócio, tá? Você quer, como, por exemplo, é uma peça de um carro que vai encaixar um eixo, vai girar aqui em tal canto. Então ele tem que ser dimensionado certinho, tem as medidas corretas, tá bom? Nós também temos o desenho científico, né? O desenho científico ele é empregado na zoologia, na botânica, na anatomia, né? É como fala aqui, fartamente empregados como ilustrações e manuais didáticos. Então, por exemplo, quando você vai lá no livro de ciências e você vê no livro de ciências uma célula que é desenhada à mão, é um desenho científico, tá? Uma ilustração. Ilustração é um tipo de desenho que pretende expressar alguma informação, normalmente acompanhado de outras mídias, como texto, vídeo, etc. Então, no caso, eu ilustro alguma coisa. Por exemplo, eu não sei como é que era tal coisa, mas eu vou ilustrar aquela coisa. Tá? Vou trazer uma imagem para aquilo. Por exemplo, é muito difícil nós conseguirmos ver no meio ambiente a questão da evaporação da água. Então, se faz uma ilustração para demonstrar isso. Tá? Um croquis ou um esboço é um desenho que é feito de forma rápida, normalmente feito à mão, sem a ajuda de demais instrumentos, por exemplo, régua, essas coisas. É feito totalmente à mão, que não propriamente os traços, perdão, a mão, tem a ajuda de instrumentos que não propriamente os de traço e o papel. É feito com a intenção de discutir determinadas ideias gráficas ou simplesmente registrá-las. Normalmente são os primeiros desenhos feitos dentro de um processo para se chegar a uma pintura ou ilustração. Tá? Então, o que acontece? Para chegar a uma pintura, uma ilustração, eu faço esses traços. Isso aqui eu chamo de croquis ou esboço. Esses desenhos, tá vendo? Ó, você tem tudo ali, mas eu tenho vários traços que eles vão ser retirados futuramente.
A partir daqui eu posso guardar ou eu posso fazer com que isso vire um desenho e eu finalize ele ou não. Hoje em dia, como é que é feita a animação? A animação é feita com base nisso aqui. Eu vou lá no computador, eu desenho isso não no papel, mas sim no computador. Tem uma tela especial para você desenhar isso. Faço o esboço, eu cravo o esboço e eu contorno o que eu quero e pinto do jeito que eu quero. A animação é mais feita dessa forma, certo? Isso aqui é um esboço ou um croquis, tá? Agora vamos lá para a gravura, tá certo? Nós vamos para a gravura agora e nós vamos entender a diferença de desenho para gravura, tá, pessoal? Não é tão difícil de se entender, não. Bom, a gravura, ela é uma técnica também que é usada para fazer desenho, tá? No caso, é um tipo de desenho, só que ele não é usado como, por exemplo, a mão para se fazer alguma coisa, né? Ele já é feito de uma forma diferente. Pronto, só estou abrindo a tela aqui, vocês estão me vendo. Eu estou olhando para cima porque eu estou olhando para outra tela aqui, tá? Vamos lá. Pronto. Tá aí. A aula de hoje vai ser dentro disso aqui, tá certo? Vai ser dentro disso aqui. E é o quê? A gente vai saber o que é gravura. O que diferencia o desenho de uma gravura? A gravura ela vai se diferenciar a forma que ela é produzida, tá? Uma gravura ela é produzida a partir de uma matriz que pode ser feita de metal, que as gravuras feitas com essa técnica que vem no caso uma matriz feita do metal é chamado calcografia. De uma pedra, litografia, de madeira, xilogravura ou de seda, que é a serigrafia. No caso, você pega uma seda, vai fazer um processo nela e você consegue transferir isso para uma camisa. Então, no caso, uma serigrafia que tem nas camisas por aí é um tipo de gravura, tá? Nessa arte visual, o artista trabalha nesse suporte, e faz uma gravação da imagem. No caso, geralmente é feita à mão. Tá? Eles vão lá cortando, limpando e deixando só o que eles querem que seja visto. Tá? Com o propósito de imprimir uma tiragem de exemplares idênticos, que pode ser feita pelo próprio artista ou a orientação de uma pessoa especializada em impressão. Tá? Uma gravura é considerada original quando é assinada e numerada pelo artista dentro de conceitos estabelecidos internacionalmente. Após provar uma gravura, o artista tira várias provas que são chamadas PA, provas do artista. Ao chegar ao resultado desejado, é feita uma cópia bonne à tirer, né? Que é boa para imprimir, PPI. A tiragem final deve ser aprovada pelo artista, que então assinala a lápis, coloca a data, o título da obra e o número de série. A gravura ela tem que ter a assinatura do artista, geralmente é a lápis, a data, o título da obra e o número de série. Ele tem que ter, porque no caso são várias impressões. No caso, ele vai colocar lá, por exemplo, como fala aqui embaixo, ele vai utilizar frações, né? Por exemplo, ele tira 300 cópias, não vai ser uma de 300, duas de 300. Essa foi a quinta impressão de 100, né? Então, todas as obras elas têm que ser colocadas em ordem, porque quando for vendida a pessoa vai saber qual foi a ordem que foi tirada. E tem algumas ordens que são extremamente raras, tá? Um minutinho, minha mão vai passar aqui na frente, eu tô arrumando um negócio aqui. Pronto. Pronto. Então, o que é que acontece? A matriz, né? Geralmente ela é destruída. Por quê? Porque se eu não destruir a matriz, ela pode continuar fazendo a impressão aí da gravura o resto da vida. Mas quando eu vou lá e destruo a matriz, acabou. Aquelas lá são cópias. Por exemplo, eu faço 100 cópias, só existem aquelas 100. Tá? Não pode ser tirada mais nenhuma. Mas se continua existindo a matriz, pode ser tirada em inúmeras, mesmo sem autorização do autor. Por exemplo, uma matriz é roubada, né?
Quem fazia isso era Picasso. Picasso fez também gravura, né? Ele fez gravura a partir da madeira, né? Aqui nós vamos ver agora algumas técnicas para gravura, como foi falado antes, né? A litografia, né, que é uma matriz de pedra. A litografia, no caso que vem do litos, quer dizer pedra, e grafim quer dizer escrever, foi criada no ano de 1796 por Alois Stephanoudes. Se eu falar o nome desse cara não, mas é esse aqui mesmo, né? E foi criada lá em 1796, que possibilitou a impressão de livros e tudo mais, que antigamente era tudo feito à mão. Imagina, todos os livros tinham que ser feitos à mão por copistas, né? Pessoas que copiavam. Depois que se teve essa técnica, né, de fazer gravuras, eles conseguiram imprimir livros em séries, porque eu escrevia ali aquela placa daquela página e eu conseguia imprimir várias daquelas mesmas páginas. A xilogravura, né, que tem a matriz de madeira, no caso a peça que vai ser pintada para impressão é de madeira, né? Surgiu como consequência da demanda cada vez maior do consumo de imagens e livros sacros, a partir da invenção da imprensa por Gutenberg, quando as iluminuras e códigos manuscritos passaram a ser um luxo de poucos. A gravura em madeira seria um meio econômico de substituir o desenho manual, imitando de forma ilusória e permitindo a reprodução mecânica originais consagrados. Por exemplo, quando eu tenho essa estilogravura, começou, a pessoa desenhava, como eu falei, a litografia na pedra, né, foi usada também. A xilogravura ela era usada para livros sacros, no caso, livros santos. A Bíblia mesmo, tem a Bíblia de Gutenberg. Foi uma das primeiras Bíblias a serem impressas, porque ele criou todas as páginas, com todas as leituras, e ele imprimiu a quantidade que ele queria de páginas, né? Cada página formavam Bíblias e fazia mais fácil, porque imagine, eu escrevi uma Bíblia, eu precisava de uma pessoa escrevendo vários tempos, várias coisas lá, tal, tal, tal. Então, o que acontece? Ficaria complicado, né? Para fazer isso era muito caro. Com isso, barateou e ficou mais fácil fazer, porque eu só fazia a placa, a matriz, uma vez, tá? A calcografia, ela é a que vem da matriz de metal, surgiu nos ateliês de ourivesaria e de armaduras. No caso, ateliês de armaduras, né? Lá no século XV, onde era usual imprimir-se os desenhos das joias e brasões em papel para melhorar a visualização das imagens. Então, no caso, muitas imagens que eram feitas por exemplo, armaduras, eles usavam essa matriz de metal, porque se batia no metal e o metal se moldava ao que estava embaixo dessa matriz. Mas também eram usadas para imprimir no papel os desenhos de coisas nobres, né? Inclusive em ouro, porque você colocava ali, fixava aquele negócio, você poderia fazer um desenho à base daquilo, tá? A serigrafia, matriz de seda ou nylon, também conhecida como silkscreen, né, tela de seda, é um processo de impressão no qual a tinta é vazada pela pressão de um rolo ou puxador através de uma tela preparada. É utilizada na impressão de vários tipos de materiais: papel, plástico, borracha, madeira, vidro, tecido e várias outras. Em superfícies como superfícies cilíndricas, esféricas, irregular, clara, escura, opaca, brilhante, espessuras ou tamanhos diferentes, com diversas tintas e cores. Também pode ser feita de forma mecânica ou automática. Isso daqui é o mais utilizado hoje. Nós hoje temos vários. Usamos muito a serigrafia, né? Hoje, claro, nós temos outros processos, né? Que é a sublimação, que é por meio do calor, mas essa serigrafia mudou, porque as roupas poderiam, por exemplo, uma roupa preta poderia ter uma impressão branca, que antigamente não existia, né? Então, no caso, você faz serigrafia, você faz o desenho ali, passa ele na tela e vai imprimir só o que você quer, tá? Pronto. Esse aqui é uma imagem da produção de serigrafia. Tá vendo aqui, ó? Tem o desenho vazado. A pessoa vai pegar isso aqui, ó, que é um aparelho que essa ponta é de borracha, vai passar a tinta, ele vai puxar a tinta aqui em cima. Quando ele puxa a tinta aqui em cima, tá? O espaço vago que tem aqui vai fazer com que a tinta passe
e vai pensar nesse papel. Mas eu posso fazer em camisa, eu posso fazer em várias outras coisas, tá? Nós vamos ter uma atividadezinha. Eu quero que vocês pesquisem, deem uma olhada aí, tá? Essa atividadezinha. Bem tranquila. Sobre o texto que a gente falou aqui também sobre o vídeo.